Dois Atlético cruza o caminho do São Paulo. Ambos num caminho diferente. O Atlético Paranaense, que hoje ocupa a 11ª colocação da Série B, e o Atlético Nacional da Colômbia, que fez uma baita primeira fase da Libertadores. Já se inscreve no canal e deixa o seu comentário e o seu like e ajuda a mídia alternativa. Vamos ao contexto desse sorteio que aconteceu nessa segunda-feira. O São Paulo foi sorteado pela Conmebol Libertadores da América e o São Paulo pegará nada mais e nada menos o Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo acontecerá em Medellín e o São Paulo precisa vencer. Será que a falta do técnico Zubeldia fazerá falta, sendo comandada pelo seu auxiliar técnico? Ou será que o técnico Zubeldia pode não estar lá até a data desse jogo, que acontecerá no dia 13 de agosto? É isso aí, galera. O São Paulo tem uma pedreira, que é o Atlético Nacional, um time muito forte, que o São Paulo está engasgado desde a Copa Libertadores da América de 2016, que o São Paulo foi roubado naquele jogo. Foi um jogo que o São Paulo foi massacrado pela Conmebol Libertadores. Um jogo que o São Paulo poderia, na época, ter se classificado, mas não se classificou por conta da arbitragem nojenta daquela época. Quem era o nosso centroavante? Era o Caleri. São Paulo saiu na frente com o gol do Caleri. Depois, em seguida, eles empataram. Depois viraram o jogo através de um pênalti que não existiu. E com isso, o São Paulo foi eliminado em 2016. Que até hoje o Caleri fala daquele jogo que o São Paulo poderia ter passado e ido mais adiante naquela época. E o São Paulo tem a grande vantagem de vingar esse jogo, né? Não vingar de forma raivosa, vingar de forma no futebol, uma vingança saudável, uma vingança diferente, uma vingança saudável, que é vencer o Atlético de Medellín, o Atlético da Colômbia, em grande estilo. Já o Atlético Paranaense, né? O São Paulo venceu o Atlético Paranaense numa Copa Libertadores da América em 2005. E o Atlético Paranaense até hoje tem isso engasgado na sua garganta, que se o jogo tivesse acontecido na casa do Atlético Paranaense, eles teriam vencido o São Paulo e traziam uma boa vantagem para o estádio do Morumbi. E com isso o Atlético Paranaense até hoje não engoliu essa derrota e o título que o São Paulo venceu em 2005 levou o São Paulo para uma Libertadores, para um Mundial, e o São Paulo venceu também o Mundial. E o Atlético Paranaense depois ainda teve uma outra polêmica, que foi a ida do Aloysio Chulapa para o São Paulo de forma equivocada. Então, o Atlético Paranaense tem uma mágoa muito grande do São Paulo, que foi esses dois episódios que aconteceu do jogo, né, que seria na casa do Atlético Paranaense. O São Paulo era forte nos bastidores na época, conseguiu mudar o jogo para um outro local. E com isso, o São Paulo saiu de lá muito bem no primeiro jogo e no Morumbi só ampliou a vantagem. É isso aí, galera. O que vocês acharam desse sorteio? Vai ser jogo fácil ou jogo difícil de ambos os times? Um pela Copa do Brasil e o outro pela Copa Libertadores da América. O que vocês acham? É um jogo muito difícil? Na minha opinião, não vai ser jogo fácil. Quanto na Copa Libertadores da América, quanto na Copa do Brasil. É isso aí, trazendo mais algumas informações do São Paulo. O Lisieiro, o Lili, tem o último mês, né, para o bem da nossa alegria, o último mês de ficar no São Paulo. O último mês de salário que ele ficará no São Paulo. São Paulo já era para ter dispensado esse Lisieiro, mas foi lá e ainda fez outra burrada de renovar novamente com ele. E com isso, no mês de junho,
encerra-se o contrato do Lisieiro, do jogador mais acomodado que eu já vi jogar no São Paulo. E o outro jogador que já estava perto de ir embora, falando ainda de Atlético Paranaense, era o Igor Vinícius, que estava perto de ir para o Atlético Paranaense. Mas parece que as coisas não foram bem, porque o Igor Vinícius não quer abrir mão dos 12 dias de férias que o São Paulo dará nesse período de data aí que vai ter o Super Mundial. Então ele não quer abrir mão dessas férias, porque no São Paulo é um resort, né? Todos os jogadores indo tão mal e ainda pega férias para esse confronto. E ainda tem muitos torcedores pedindo a cabeça do técnico Zubeldia. Será que o técnico Zubeldia é a única solução de ser demitido e o time deslanchar de vez? Na minha opinião, não. Não que o técnico Zubeldia seja um bom treinador para o São Paulo. São Paulo merece coisas bem melhor do que o técnico Zubeldia. Mas o São Paulo encontra-se endividado. Quem assumirá após o Zubeldia ser demitido? Essa é uma grande questão com essa diretoria incompetente que se encontra dentro do nosso tricolor, querendo se perpetuar no poder. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e ajudar a mídia alternativa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.